Olá a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos, com a graça de Deus, com muita alegria, para estudarmos mais um pouco dessa doutrina de amor e luz, libertadora de consciências. O nosso estudo de hoje está baseado na Gênese, no capítulo 1, nos itens de 1 a 8, e tem como título: Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Então, nessa nossa noite de hoje, nós vamos fazer um passeio, né, traçando comentários sobre as revelações, as consideradas revelações pelo Espiritismo. Mas antes, meus irmãos, como já é de praxe, vamos fazer uma prece, pedindo ao Senhor, né, que nos ampare neste momento de estudo. Querido Senhor Deus, somos gratos a Ti por esse momento, por essa oportunidade que nós recebemos das Tuas mãos, de estarmos refletindo juntos a respeito dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, a qual nós vamos aprendendo e também nos esforçando para colocar os seus conceitos em nosso dia a dia. Que seja assim neste momento de estudo e que nós possamos contar com o auxílio da espiritualidade amiga, permitindo-nos a concentração, permitindo-nos o raciocínio livre e fácil a respeito dos conceitos da noite de hoje. Senhor, esteja junto conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, como eu falei, o tema da noite de hoje, né, fala sobre a possibilidade, né, é um questionamento do Espiritismo ser uma revelação. E desde já nós vamos antecipar a resposta. Nós vamos fazer comentários que vão nos levar à conclusão que essa resposta é verdadeira. Sim, o Espiritismo é uma revelação de Deus para nós. É a misericórdia de Deus, sob o comando de Jesus aqui junto a nós. E, para dar início aos nossos comentários, nós vamos iniciar dizendo o seguinte, né? As revelações da lei de Deus trouxeram sempre luz consoladora, né, ao longo da história da humanidade, como demonstrações da sua misericórdia, intervindo sempre a favor da nossa evolução. Ou seja, as revelações têm esse objetivo, têm o objetivo de nos fazer caminhar, de nos fazer progredir, nunca nos forçando, aguardando sempre o nosso tempo e as nossas possibilidades de compreensão. Por isso, as revelações, né, representam uma forma de Deus se comunicar conosco. E, como eu já disse, de nos fazer avançar. Na Gênese, né, nós tiramos digamos assim, uma espécie de conceito mais geral de revelação. Está na Gênese, no capítulo 1, no item 7, que diz assim: as coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Então a revelação chega a nós, né, por intermédio de mensageiros, né, que trazem ou traduzem, melhor dizendo, né, o pensamento divino até nós. E hoje, até hoje, nós tivemos três grandes revelações. É claro que há outras revelações, digamos assim, que não são tão gerais, mas que também nos fizeram avançar. A ciência tem esse papel, cada vez que descobre, né, algo diferente, né, seja no campo da química, da física, da astrofísica, da matemática, né? E essas novas descobertas
fazem com que nós avancemos. Elas têm um caráter, né, ligado ao desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade de compreensão das coisas. Imagine, né, se nós fôssemos expostos a conhecimentos de hoje, que são comuns a todos nós, se nós fôssemos expostos, né, a conhecimentos lá há 2, 3 séculos atrás, nós não compreenderíamos. Mas, como eu já disse, Deus é sábio e tudo vem ao seu tempo. No sentido mais literal do significado da palavra revelar, nós temos, né, a palavra revelare, cuja raiz é velum, véu. Significa literalmente sair de sob o véu e, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Sendo assim, meus irmãos, ainda, né, nós temos que, deste ponto de vista, como eu já havia dito antes, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações para nós, porque elas tiram o véu daquilo que para nós, às vezes, era o sobrenatural, que desde já a gente diz que não existe, porque tudo está em a natureza, e se está na natureza, está em Deus. Nada existe que não seja possível dentro da natureza divina. Para Deus, tudo, né, tem uma sequência na natureza. Nada acontece dando saltos. Teve um cientista do passado, né, se não me engano, do século XIX, chamado Lavoisier, se eu errei a data, me perdoe, que dizia isso. Na natureza, nada dá salto, né? Há transformações, há conjugações que geram outros conhecimentos, vamos dizer assim. Mas a gente não saiu da era do fogo, né, para a era atômica, para a era do celular. Nós não saímos. Foi preciso toda uma construção do conhecimento, até para que nós pudéssemos absorver estas novas descobertas. Então, na natureza, nada dá saltos, né? Deus levanta o véu progressivamente da verdade, sem descartar o que já foi revelado anteriormente. Então, assim, uma verdade anterior, né, ela serve de base para uma outra, porque cada coisa, meus irmãos, deve vir sempre no tempo oportuno. Então, pensemos, né? Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que Moisés é considerado a primeira revelação. Imagina se ao tempo de Moisés, nós ainda almas brutas, bárbaras, né? Nós tivéssemos o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Será que nós iríamos acreditar? Será que nós daríamos atenção àquilo que estava sendo posto para nós? Então, sendo assim, meus irmãos, né, as revelações, elas acontecem devagar, no seu tempo. São como as sementes, né? Elas não podem germinar fora do tempo apropriado. Há um tempo para semear, um tempo para cultivar e um tempo, meus irmãos, para colher. Todas as revelações, né, foram, ao longo da história da humanidade, foram faróis para essa mesma humanidade. Cada uma originou um impulso, né, de evolução proporcional à nossa capacidade de percepção, de absorção
desse impulso. Assim, meus irmãos, nós temos que as três revelações, né, são a primeira, Moisés, que conferiu para nós a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. É claro que junto aos 10 mandamentos, né, nós estudamos a doutrina espírita, então nós sabemos que Moisés também criou um código moral muito importante para aquele momento, mas é um código de leis humanas. Ele hoje, né, com certeza se aplicaria muito pouco à nossa realidade, porque somos diferentes, mas as leis de Deus, os 10 mandamentos, são transcendentes, continuam valendo para todos nós ainda hoje. A segunda revelação, né, nós sabemos o Cristo Jesus de amor, né, síntese da lei de Deus ou do Deus vivo. Jesus pregou o amor. Moisés legislou firmemente para que nós, almas ainda muito corruptas, difíceis, pudéssemos aceitar, né, de forma firme a ideia do Deus único, mas não um Deus amoroso, um Deus forte, vingativo. E Jesus fala de um Deus de amor. Todo o apostolado de Jesus foi de amor, né, indo ao encontro de todos aqueles que necessitavam. E a terceira revelação, meus irmãos, é o Espiritismo, que desenvolveu as leis divinas, né? Clareou o pensamento de Jesus. Tudo aquilo que ele não pôde dizer naquele momento, porque nós éramos almas ainda cujo o intelecto era bem diminuto, o nosso conhecimento era muito frágil. Jesus não podia dizer de tudo. Então, o Espiritismo, no tempo predito por Jesus, veio e começou a nos esclarecer, libertando as nossas consciências do atraso moral. Então, assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 6, nós temos o seguinte parágrafo importante para conjugar os nossos pensamentos. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento, o Cristo. Já o Espiritismo, terceira revelação da lei de Deus, não ficou personificada em nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo. Então, nesse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, está bem destacada, né, qual a importância de cada um para a humanidade e como ele foi concebido. A primeira revelação foi focada num homem, Moisés, que recebeu a missão, né, de trazer a nós a lei de Deus e informar-nos que Deus é único. Jesus, né, personificação do bem entre nós, também focou a segunda revelação na sua figura amorosa. Já o Espiritismo, não. O Espiritismo não é fruto do pensamento de um homem, mas de toda uma coletividade de espíritos. Por isso que nessa mensagem do Evangelho, no finalzinho disse, né, que é, de certa maneira,
um ser coletivo, porque realmente ele é a construção, né, de vários, com a contribuição de vários espíritos. No livro Consolador de Emmanuel, na questão 271, ele esclarece da seguinte forma: até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. E no centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então, aqui, mais uma vez, né, agora Emmanuel, ele destaca aspectos interessantes das revelações. A primeira revelação, a justiça. O Evangelho de Jesus, personificado nele, o amor. E o Espiritismo, a verdade, né? Clareando as consciências, libertando-nos dos atavismos, das correntes às quais nós nos aferroamos as nossas consciências, da ideia do sobrenatural, dos misticismos. O Espiritismo vem nos libertar de todos esses atrasos. Então, nós destacamos assim, né? Da primeira revelação, né, a lei mosaica está dividida em duas partes, como nós já dissemos. Uma é a lei de Deus, promulgada lá no Monte Sinai, e outra é a lei civil disciplinar, que Moisés foi obrigado, porque o povo egípcio havia vivido 600 anos junto, perdão, falei o povo egípcio, né? O povo hebreu havia vivido 600 anos junto ao povo egípcio, 300 mais ou menos livre e 300 como escravos. E era um povo muito com hábitos muito ruins. Então era preciso uma lei forte. E foram precisos 500 anos, meus irmãos, de 1800 a 1300 a.C., para que a ideia do Deus único se fixasse junto ao povo hebreu. Né? Lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo novamente, tem um trechinho que deixa muito clara a missão de Moisés, que diz assim: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas. Né? Então, essa ideia do Deus único também não veio assim de graça. Precisaram-se 500 anos até que essa ideia se fixasse no seio do povo hebreu. Na segunda revelação, os comentários que nós destacamos, né, primeiro é a vinda do Cristo, né? É com a vinda do Cristo que se inicia a nossa maioridade espiritual, uma vez que Jesus, né, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor para todos os nossos corações. Tem lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, né, um trechinho que diz assim, muito interessante: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo a esta, né,
única prescrição. Então, Jesus, todo o seu apostolado, tudo aquilo que já havia sido dito anteriormente, Jesus resume numa frase célebre que todos nós ou já ouvimos, ou conhecemos, ou que estudamos diariamente nas nossas reflexões, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no final Jesus ainda acrescenta, né? Aí estão toda a lei e os profetas. Então, se nós pararmos para refletir nessa frase, ela é completa. Toda a justiça que nós tanto falamos, de que nós tanto necessitamos, que nós tanto queremos, todo o amor, todo o código de relação entre os homens está ali posto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama ao seu próximo como a si mesmo não mata, não faz mal, socorre, ama, protege. Então vejam bem, né, a profundidade que essa frase que Jesus colocou, né, quanta sabedoria nela. Ela é a essência da lei divina. Tudo, né, todos os nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo estão ali elencadas. O papel de Jesus, né, não foi de um simples legislador moralista, meus irmãos, tendo como exclusiva autoridade a sua palavra. Ele deu exemplo, ele deu de si em sua missão divina. Ele veio nos ensinar, né, que a verdadeira vida não é essa vida que a gente vive aqui, não é que transcorre na Terra, mas é a do reino dos céus, figurativamente, né? Que ele veio nos ensinar o caminho, veio nos mostrar o caminho que conduz a esse reino e os meios, né, de nós nos reconciliarmos com Deus. Então, vejam, Jesus não foi um legislador da palavra, falada ou escrita. Ele foi o exemplo daquilo que ele pregava. Então, a fé, né, não se baseava mais num Deus punitivo, no medo de ser punido por Deus, mas sim no amor desse Pai misericordioso. Uma revelação, né, que Jesus nos faz da vida futura, ou seja, não vivíamos mais e a nossa vida acabava no túmulo, né? E qual a ideia da imortalidade da alma? A ideia, porque Jesus não podia explicar, porque nós não compreenderíamos, né? Mas esses dois conceitos incompletos modificou profundamente as nossas relações com o nosso próximo e passou a nos impor obrigações, né, para que nós pudéssemos alcançar o reino de Deus. Então, alguns costumes, né, anteriores de pagar o mal com o mal, o olho por olho, dente por dente, já não faziam mais sentido, porque Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem. E ele fez da caridade, né, para com o próximo e da humildade condições básicas para a nossa salvação. São como que credenciais para que nós pudéssemos ou possamos atingir o reino de Deus. Mas Jesus, como eu disse antes, ele não disse tudo. Ele se limitou a lançar as ideias, o germe das verdades, que depois, né, foram clareadas pelo Espiritismo, a nossa terceira revelação. Né? Jesus deixa lá, está escrito lá no Evangelho de João, né, um pensamento interessantíssimo, que só para a gente não perder o momento, né, eu vou lembrar. Né? Jesus diz assim: se me amais,
guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecê-lo-eis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, a terceira revelação, que é o Espiritismo, né, traz a explicação que Jesus não podia nos dar, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Como explicar que há diferentes mundos habitados se, naqueles momentos, poucos de nós faziam ideia de que haviam outros mundos? Então, para ser compreendido, né, já falando dessa terceira revelação de Deus para nós, o Espiritismo, para ser compreendido, o sentido oculto que estava nas palavras de Jesus, né, se fez necessário novas ideias e novos conhecimentos. Essas novas ideias e conhecimentos trazem a chave indispensável para que nós possamos absorvê-las. Essas ideias, porém, né, não podiam realmente surgir antes que o espírito humano houvesse avançado num grau de madureza. A ciência tinha que contribuir muito poderosamente para a eclosão e desenvolvimento das nossas ideias. Nós precisávamos dar tempo para que essa ciência se desenvolvesse. Porque o Espiritismo, meus irmãos, é ciência, baseada, né, na sobrevivência da alma, na possibilidade da comunicação e na reencarnação. Então, o Espiritismo, como ciência, ele vem revelar para nós, né, por meio de provas, não é por meio de palavras, de cismas, né, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual para conosco, que vivemos no mundo corpóreo. Ele nos mostra que não é nada sobrenatural, fantástico ou maravilhoso, mas sim, né, que isso faz parte da natureza. Tanto é que Kardec, né, quando questiona, ainda no início da doutrina, questiona aqueles seres, ele pergunta: vocês são anjos? São uma categoria diferente que Deus criou? E ele diz: não. Claro, aqui traduzindo com as minhas palavras, né? Nós somos vós amanhã. Nós somos as almas dos que já viveram sobre a terra. Então, o Espiritismo, meus irmãos, é a terceira revelação anunciada por Jesus. Assim, meus irmãos, o Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo nos ensinou, mas desenvolve e completa, explica aquilo que foi dito há 2022 oficialmente, né, há 2022 anos atrás. E mais, vem cumprir aquilo que o Cristo anunciou. Ele não anunciou que viria, né, um consolador para todos nós. Então, o Espiritismo vem dar cumprimento a isso, partindo exatamente das próprias palavras do Cristo, assim como Cristo também partiu das palavras de Moisés. O Espiritismo acrescenta, né, a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia, que nos povoa, define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que oculta aos homens os mistérios do nascimento e da morte. É pelo Espiritismo, né, que o homem sabe de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra, meus irmãos? Porque sofre temporariamente,
né? E entende um pouco melhor a justiça divina. Percebe que a alma progride incessantemente. Todas as almas, né? Que é um outro ponto interessantíssimo, né? Não cria privilégios. Todas as almas partem de um mesmo ponto. É claro que essas são são alguns apontamentos, mas que existem outros infinitos que mostram para nós o que é o Espiritismo, o caráter dessa doutrina libertadora. Então, assim, categoricamente, meus irmãos, encaminhando para o encerramento do nosso estudo, nós podemos afirmar que o Espiritismo é, sim, uma revelação. As duas primeiras, né, foram frutos de um ensino pessoal, embora missionariamente, né, mas foram focalizadas em almas, enquanto que a doutrina espírita, né, ela vem e é fruto do ensinamento de uma coletividade. Ela tem, em particular, né, ter surgido simultaneamente milhares de pontos diferentes. Jesus nos observa. O surgimento da doutrina espírita faz parte desse planejamento estratégico para que nos impulsione a evolução. Então, Jesus nos acompanha sempre. Jesus seguiu de perto até hoje, né? Todos os nossos passos. Moisés não veio com a ideia do Deus único só por isso, mas ele veio preparar o terreno para a vinda, né, de Jesus, o exemplo. E Jesus prepara a vinda, né, de algo que viria transformar de forma firme o pensamento da humanidade. Assim, meus irmãos, o Espiritismo, a terceira revelação, nos esclarece que o objetivo da vida é a nossa autoeducação, é a educação do espírito. E o bem é a lei suprema do universo. Então, eu acho que com esses apontamentos, né, nós conseguimos responder a pergunta inicial proposta: se o Espiritismo é ou pode ser considerado uma revelação. Sim, sim, porque o Espiritismo tem como característica a verdade. E a verdade é característica das revelações. Olha o Decálogo de Moisés e a ideia do Deus único. Olha, leiam as parábolas do Mestre Jesus. Vê se alguma coisa ali tem de errado. E o Espiritismo vem trazer a verdade, vem descortinar, né, tirar o véu daquilo que estava obscuro para nós. A nossa mensagem de hoje é essa, meus irmãos. Mas muito mais do que compreender que o Espiritismo é a terceira revelação, é preciso, meus irmãos, que nós saibamos vivenciar essa doutrina maravilhosa, colocá-la em prática. Ninguém está dizendo que isso é simples, é fácil, vai se conseguir de uma hora para outra. Não. Nós sabemos que não. Nós sabemos o quanto custa fazer transformações íntimas propostas pela doutrina espírita, mas nós já compreendemos a necessidade que isso aconteça em nossas vidas. Então fica aqui o nosso convite. Não fiquemos só na apreciação das belezas que o Espiritismo traz até nós, belezas no campo do conhecimento. Passemos a vivenciá-lo como o Evangelho redivivo, como o Evangelho do Cristo, só que em tempos modernos, com as ideias mais claras, com a compreensão daquilo que nos cerca.
e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Para terminar, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amigo, bom e amado Mestre, fica aqui a nossa gratidão por esses momentos de reflexão, por esses momentos de estudo, que nós, Senhor, de forma humilde, possamos refletir naquilo que a doutrina espírita traz até nós, através do Pentateuco kardeciano e das obras que chegam até nós, esclarecendo a realidade do mundo espiritual, as relações conosco, mas, sobretudo, a importância de nós modificarmos a nós próprios para criarmos as credenciais de entrada no reino dos céus. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.